Bom dia a todos. Nós já estamos ao vivo. Espero que ficarem. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Esse é o canal da Comissão de Infraestrutura da OAB de Minas Gerais. Meu nome é Alexandre Sion. Estou presidente da comissão. Está com o Felipe Moraes. Seja muito bem-vindo, Felipe. Um prazer estar aqui. Esse é o projeto Estrada do Conhecimento. Nós ouviremos diversos colegas da comissão. Nós temos uma série de lives em que a gente vai divulgando sobre assuntos variados, mas todos relacionados ao tema de infraestrutura. Portanto, uma comissão multitemática, mas todos os assuntos e os colegas têm esse viés para a infraestrutura. Felipe, hoje, nosso assunto é sobre arbitragem em PPPs e concessões. Como nós combinamos, vamos fazer um bate-papo e como é a ideia desse projeto aqui, que a gente faça lives curtas, diretas. A gente tem sido blindado com muitas lives nesse período de pandemia, então que a gente possa trazer informação e conhecimento num curto tempo. A gente podia começar você falando para a gente um pouquinho sobre como a pandemia tem afetado a arbitragem para esse tipo de contratos, né, de PPPs e concessões. Por favor, Felipe. Bom, muito obrigado, Alexandre. Muito bom dia a todos. É uma satisfação enorme participar aqui hoje de mais este projeto no âmbito da Comissão de Direito da Infraestrutura da OAB de Minas Gerais, presidida, portanto, aqui pelo Alexandre Sion, da qual também tenho a honra de ser membro. Agradeço aqui o gentil convite, portanto, ao Alexandre, a Janaína Silva, que é também integrante da comissão, que cuida também desse projeto, dessas lives. É uma honra aqui trocar ideias, enfim. O meu objetivo aqui hoje é mais trazer algumas reflexões, algumas considerações sobre o tema, Alexandre. Bom, inicialmente é preciso trazer, pelo menos a minha visão em relação ao tema, e acho que é uma visão que caminha quase que para um consenso, é que essa é uma crise sem precedentes, né? Nós estamos falando de uma pandemia que afetou todos os países do mundo praticamente de forma simultânea, que colocou as pessoas em casa, um problema de saúde pública, um problema financeiro, não do mercado financeiro em si, como foi de 2008, mas um problema que afetou já até aqui e seguramente continuará afetando o cenário das empresas, dos contratos e, portanto, das concessões e PPPs. Colocar as pessoas em casa foi uma medida até o momento importante, pelo que as autoridades dizem, mas ela tem impactos para vários contratos, e em relação a PPPs e concessões não seria diferente, né? Falando aqui já de alguns setores, né? Você tem estatísticas da ABCR, Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias, tem um índice que chama Índice ABCR, e já o índice do primeiro semestre de 2020 já mostra que houve uma queda mais ou menos da ordem de 20%, 25% no fluxo, no tráfego de veículos leves. Nos veículos pesados, em algum momento sentiu-se uma queda também, em outros uma estagnação, então parece que foi menos afetado, mas as concessões rodoviárias, é lógico, depende de concessão para concessão, depende de trecho e de rodovia para rodovia, mas em linhas gerais foram sim afetadas, a ordem mais ou menos de 20%, 25% no tráfego de veículos leves. Só para dizer um ponto em que elas foram afetadas, que é o ponto da demanda, que sem sombra de dúvidas é um ponto muito importante. Além desse ponto, é óbvio que
todas as empresas e as concessionárias também, naturalmente, tiveram que se adequar a isso, tiveram que instruir os seus colaboradores, colocar parte da equipe em home office, disponibilizar itens de segurança individual, álcool em gel e máscaras, etc. Então, tudo isso afeta também aquela previsão inicialmente pactuada em qualquer tipo de contrato. Pode parecer que não, mas numa escala de uma concessionária inteira, com vários colaboradores, também tem seu efeito. Outro setor, por assim dizer, que também foi muito impactado, esse talvez o mais impactado deles, as concessões aeroportuárias, né? Então, há vários contratos hoje no Brasil em decorrência das concessões que foram realizadas recentemente, e você tem também alguns indicadores já divulgados, alguns até, já li recentemente um artigo do Dr. Gustavo Albuquerque, que é o procurador-geral da ANAC nesse momento, em que ele cita algumas estatísticas de fora do Brasil e algumas também brasileiras que indicam, em linhas gerais, uma redução em 95% em determinados meses do segundo trimestre desse ano. 95% portanto, do número de voos e das operações no âmbito desse aeroporto. Então, não preciso nem dizer que mudou radicalmente aí qualquer base do contrato, e é importante que se diga em relação também às concessões aeroportuárias, as concessões de mobilidade urbana, as concessões rodoviárias, mas voltas aeroportuárias, porque muito se discute que no novo normal, para usar o termo da vez aí, cada vez mais esse tipo de webinar, de reuniões por videoconferência, provavelmente serão frequentes, né? E isso pode fazer com que, mesmo após o retorno, mesmo após o desenvolvimento e a imunização da vacina e a imunização da população, que ainda assim esse tipo de concessão sofra ou sinta um impacto relevante. Para fechar aqui também uma análise setorial, hospitais também com certeza estão sofrendo uma oscilação, seja em valor de insumos, materiais e etc. Isso reflete na base inicialmente contratada. Portanto, falando um pouco de disputas, né? A gente poderia dividir aqui, talvez, para uma reflexão nossa, a fase das concessões que estão em fase de obras, por exemplo, numa parte inicial do contrato, e aí concessões, PPPs, ali você tem uma relevância muito grande em cronograma, em execução, em prazos. As empresas tiveram que colocar colaboradores em segurança, em home office, suspender ou paralisar determinadas partes, talvez, de algum projeto. Dificuldade pode existir fornecimento. Por favor, Alexandre. Me perdoe, só para a gente trazer... Não, a ideia é essa dinâmica, mesmo. Pois é. E você tocou num ponto que é um ponto que sempre gera bastante discussão, que é no que diz respeito ao tempo. Sei que um dos benefícios da arbitragem em comparação com o judiciário é o seu tempo, mas para algumas questões me parece que a arbitragem pode não resolver. E aí você falou de um ponto que é um ponto bastante delicado, que é quando a gente está no momento da obra, né, onde o tempo tem um impacto fenomenal. E a obra precisa de decisões rápidas, urgentes. Como é que você vê isso? Como é que você tem acompanhado essas questões? Por favor, Felipe. Honestamente falando, uma excelente pergunta, Alexandre. Acho que também a esse respeito, essa crise ela é diferente de todas as outras. Então, por exemplo, quando você fala de uma concessão aeroportuária que foi afetada em 95% da sua demanda, ela corre o risco de quebrar. E é um serviço público essencial, que não pode parar, porque o concessionário ele não pode se dar nem o direito, assim como a iniciativa privada tradicional, sem um vínculo de execução de um serviço público como esse, de suspender o contrato, ou de encerrar temporariamente as operações. Então, eles precisam de uma solução, não sei falar especificamente ainda de arbitragem, mas de uma solução muito rápida. Então, houve a postergação de determinadas outorgas até o final do ano, falando das aeroportuárias, mas isso só dá um fôlego de curtíssimo prazo. Então, até lá, eu preciso ter uma repactuação
acordada entre as partes, e aí a mediação pode ajudar bastante nisso aqui. Já escutei, por exemplo, do ministro Bruno Dantas, do TCU, em webinars como esse, manifestando publicamente uma posição de que é preciso considerar a mediação, ou cada vez mais avançar com o uso da mediação e da resolução extrajudicial de disputas. Então, a mediação encaixa muito bem aqui para, de certa forma, endereçar essa urgência que a gente tem nesse cenário atual. Os dispute boards, principalmente na fase de execução das obras, aqueles comitês técnicos de resolução de disputas formados por engenheiros, sei que o Alexandre conhece bem, mas para os nossos participantes aqui do webinar que eventualmente não os conheçam, são comitês, juntas, que são compostas geralmente por engenheiros, um engenheiro e um advogado, etc., no início do contrato para acompanhar em tempo real a execução da obra, de modo que se surge ali um impasse, alguma dificuldade de cronograma ou uma discussão relacionada à execução daquele projeto, se tem a condição de mais rapidamente expedir recomendações ou decisões não vinculantes. Então, seria mais ou menos essa dinâmica. Acho que os dispute boards também têm um papel importante. Para fechar, só esse ponto ainda, que realmente gostei da pergunta, Alexandre. Ainda falando da arbitragem, um mecanismo que pode ser útil, ou dois mecanismos procedimentais que podem ser úteis, falando de dois aqui, a figura do ato de emergência, que é aquela etapa prévia ao procedimento arbitral principal, em que eu posso, por meio da nomeação de um ato de emergência, ter uma decisão em sede de medida de urgência mais rapidamente, e as sentenças parciais, o que já for talvez possível no início da arbitragem, após a nomeação dos árbitros da arbitragem principal e o início da jurisdição arbitral, talvez provocar uma decisão, seja em razão da necessidade de celeridade em relação às matérias, mas para isso eu preciso que as provas já estejam suficientemente produzidas em relação àqueles pedidos para que os árbitros avaliem se é possível ou não, naquele momento inicial da arbitragem, proferir uma sentença parcial, que resolve definitivamente as disputas, parte delas, e prosseguiríamos ali com o restante das disputas por uma segunda etapa da arbitragem. Ótimo. Eu tenho mais alguns questionamentos. O primeiro entre as críticas da arbitragem, tem o seu alto valor. Até porque, de um modo geral, as pessoas, quando pensam em arbitragem, já pensam nos 3 árbitros, o que certamente traz um custo maior para a arbitragem, né? Mas é evidente que a gente não precisa, para todos os procedimentos, ter 3 árbitros, né? E até a escolha de qual que é a Câmara, qual que é o tipo de procedimento que você vai adotar, tem uma relação direta com o custo que você vai ter. E isso leva, eu queria que você, obviamente, comentasse isso, mas também comentasse um outro ponto na sequência, por favor, que é em relação às cláusulas escalonadas, porque até por conta dessa preocupação, a gente que tem uma atuação muito grande com contratos, tem uma preocupação das empresas de dizer, bom, eu não quero que todos os assuntos batam as portas do judiciário, como também não quero que todos os assuntos batam na arbitragem, porque eu dizer que tudo vai para a arbitragem significa dizer que muitos assuntos eu não vou conduzir, porque não vai valer a pena financeiramente. A arbitragem vai custar mais do que o valor envolvido. Mas isso gera uma preocupação que muitas vezes a gente vê da discussão no judiciário sobre aquela cláusula esse gatilho foi atingido ou não foi? Aquele valor, que é o valor mínimo que eu estabeleci como condição para socorrer da arbitragem, ele foi, de fato, atingido ou não foi? E, às vezes, as partes ficam discutindo um tempão para saber, isso deveria ir para a arbitragem ou não deveria ir para a arbitragem. Comenta isso, por favor, Felipe. Excelente. Outra excelente pergunta, Alexandre. Por mim, a gente pode ficar aqui 2 horas aí com essas perguntas, batendo papo sobre temas que são realmente importantes, né? O valor sempre foi algo discutido no universo da arbitragem, né? Sempre foi um ponto de atenção por parte das câmaras, toda a comunidade arbitral preocupada em sempre oferecer não só a qualidade que se espera das decisões, mas também um custo-benefício atraente, né?
E mais ainda num momento como esse, né? No cenário de dificuldade econômica para várias empresas, para quase todos os setores, eu acho que vão ganhar destaque aqui mediação, novamente falando, porque o custo é menor e resolve-se mais rapidamente, e aí, linkando com o seu ponto também da cláusula escalonada, MED-ARB, por exemplo, ou Dispute Board, e mediação em arbitragem. Eu acho que vai ganhar destaque também nessa pandemia, a gente já identifica um pouco isso na prática, as arbitragens expeditas, que são aqueles procedimentos mais simplificados, sem algumas etapas que nós normalmente temos em procedimentos tradicionais de arbitragem e com a contrapartida de ter um custo menor. Então, por exemplo, na Camargo, que é a instituição onde eu ocupo a vice-presidência, tem uma redução da ordem de 30%, que, portanto, é bastante expressiva. E também vai ganhar espaço como último mecanismo aí para os casos principalmente mais complexos mesmo, etc., é o financiamento de arbitragem por terceiros, né? Aqueles fundos que analisam o caso que o escritório apresenta para ele, ou que o próprio cliente leva para ele, se entender que é um caso interessante na avaliação técnica e de risco do fundo, ele pode aportar o valor necessário para os custos da arbitragem, honorários do escritório de advocacia contratado, peritos, expert, assistentes técnicos, e depois ele teria aí, em contrapartida uma participação no eventual sucesso ali daquela arbitragem. E falando das cláusulas escalonadas, eu acho que elas são fundamentais, né? O advogado cada vez mais tem que conhecer não só do objeto daquele contrato, do direito material, mas também desses mecanismos, portanto, extrajudiciais de solução de conflitos para customizar, como bem colocou aqui o Alexandre, em cada caso concreto. Eu acho que deve sim considerar a mediação pelo seu custo e seu potencial de resolução mais rápida e adequada do litígio. Sempre eu gosto de colocar um prazo para mediação, né? Então, eu falo que se até 30 dias a contar da solicitação na mediação não chegasse a uma composição, qualquer uma das partes pode, se quiser, iniciar a arbitragem, porque aí evita uma das discussões que também normalmente existe, se aquela cláusula ela seria uma condição para a ação principal ou para a arbitragem, e se eu teria que necessariamente passar, se eu teria que esgotar a mediação ou não. Então, de certa forma, você privilegia a mediação, que eu acho importante, sem também restringir uma eventual arbitragem. E falando da escala de valor, né? Eu concordo um pouco com você, acho que foi mais talvez uma constatação de que é uma discussão nesse tipo de cláusula, né, Alexandre? Eu concordo que ela traz algum tipo de risco de questionamento. Mas até esse valor, a arbitragem pode mudar de valor, o processo judicial pode mudar de valor ao longo, então não poderia ser no judiciário, teria que ser na arbitragem, porque já excedeu o valor da cláusula. O que eu geralmente recomendo? Escolher uma Câmara que tem um regulamento de arbitragem tradicional e regulamento expedita, coloca até tal valor regulamento de arbitragem expedita, redução, portanto, de 30%, às vezes até com custos menores ou muito parecidos com os custos de um processo judicial, a depender do Tribunal de Justiça, e se passar daquele valor, a arbitragem principal. Por que eu digo isso? Porque os regulamentos, sejam eles os de arbitragem expedita ou de arbitragem principal, geralmente têm regras para harmonizar. O que vai acontecer se o valor estender? Se o árbitro entender que ele precisa de perícia e a arbitragem expedita, alguns deles conferem a possibilidade de converter o procedimento numa arbitragem tradicional. Então, os regulamentos geralmente têm isso. Agora, é importante sempre escolher uma Câmara que tenha os dois e a mesma Câmara, para evitar também essa discussão. Mas outro bom ponto aqui em respeito dos valores. Excelente. Eu aqui falando com quem está nos assistindo, quem tiver comentário, perguntas, fique à vontade para usar o chat do YouTube, dentro do possível pedir o Felipe para comentar, pedir a todos quem entrou depois, se inscrevam no canal da comissão, a gente tem várias lives ainda para fazer, e com pessoas, assim como o Felipe, com grande experiência para assuntos diversos relacionados à infraestrutura. Então, começando aqui de baixo para cima, visita ilustre da Flávia Bittar, muito obrigado, parabenizou, Fabrício, Luciano, que está sempre presente, Everaldo, Janaína, André,
Sejam todos muito bem-vindos. E Felipe, sobre a questão lá, e a gente está falando sobre a cláusula escalonada, a gente até está participando neste momento de uma grande operação de compra de uma empresa de mineração, e a gente está discutindo essa questão, inclusive com o Leandro Renona, que é meu sócio nessa área, e esse é um ponto que a gente sempre discute. A gente tem que estabelecer as regras de forma muito clara, pensando que alguém vai interpretá-la de uma forma eventualmente diferente. Então, às vezes você quer ganhar celeridade na hora de estabelecer a cláusula, mas ela vai bater no judiciário, você vai ficar discutindo um tempo, isso, se é aquilo, né? Então, assim, certamente essa é uma preocupação muito grande. Você já falou um pouquinho sobre dispute boards, sobre mediação. Fala um pouquinho sobre esses outros instrumentos de solução adequada de controvérsias para além da arbitragem. Por favor, Felipe. Tá ótimo, Alexandre. Obrigado. E registrar aqui também os meus cumprimentos aqui à Flávia, enfim, uma querida amiga e talvez uma das principais profissionais de arbitragem, foi presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, primeira mineira a presidir o Comitê Brasileiro de Arbitragem, poderia estar aqui conosco, assim como o Leandro Renó também, um querido amigo e excelente profissional da área. Alexandre, eu sinto, e Leandro talvez pudesse até, se estivesse aqui conosco, confirmar isso, que também acompanha a evolução da mediação já há algum tempo no Brasil, falando primeiramente da mediação, eu sinto um timing diferente da mudança de mindset, seja nos advogados, nos escritórios e nos departamentos jurídicos da empresa em relação à mediação. Na verdade, a gente já começou a sentir isso há uns 2 anos atrás, cada vez mais o cliente perguntando, o cliente procurando, o escritório designando um sócio como esses aqui que a gente mencionou, o próprio Leandro, para acompanhar o assunto e para apresentar soluções para os clientes. Então, já sentia essa mudança cultural mesmo, seja nos advogados dos escritórios e no jurídico das empresas. E eu acho que essa mudança vai ser impulsionada agora ainda mais pelo momento atual, pela pandemia, dificuldade financeira, acho que vai ser mais um incentivo, um atrativo para se utilizar a mediação nesse tipo de disputas. Eu já participei de procedimento de mediação exatamente decorrente de uma disputa de compra e venda de uma empresa, uma daquelas brigas que você olha e fala assim, isso aqui é impossível de chegar a um acordo, já está no lado pessoal, não tem muito certo e errado, sabe? A operação foi adequadamente estruturada, em algum momento houve um impasse entre um executivo que vendeu a empresa e que continuou como executivo do grupo estrangeiro que comprou, e chegaram num impasse e uma dificuldade, então, em relação à continuidade daquela operação. Tinha resultados futuros na posição de executivo, tinha uma cláusula de não compete, ele abriu uma outra empresa para poder atuar, já era um executivo muito reconhecido em determinado setor, mas um executivo de mais ou menos 65 anos, então, assim, não tinha também muito mais tempo para ficar esperando e reposicionar a carreira. Então, você entendia ali que não deu certo, que houve problemas ali na operação, e se eles fossem, por exemplo, para um processo judicial, bastariam 20 anos essa discussão. Se fosse para uma arbitragem, talvez no cenário otimista, 2, no máximo 3. Então, nada como resolver muito rapidamente, como foi no caso, em 6 meses. Às vezes, você acredita que a mediação vai acabar em 1 mês, 2, mas às vezes precisa de várias sessões, reuniões individuais. É muito comum o caucus, que a gente chama, aquelas reuniões privativas com cada uma das partes e seus advogados, porque ali você entende um pouco melhor o ponto de vista de uma parte, da outra, volta para sessões conjuntas. Às vezes o mediador, com a sensibilidade, a experiência que, por exemplo, o Leandro tem, ele pode optar por dar um time, ou fazer uma pausa, ou designar uma próxima sessão daqui 30 dias para acalmar os ânimos. Então, é um jogo de xadrez, mas a mediação ela agrega muito valor para as empresas e para a solução de conflitos. Então, cada vez mais eu acredito muito na mediação. Dispute boards, falando aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, há uma lei recente no município de Belo Horizonte exatamente para conferir a possibilidade de utilização dos dispute boards em contratos públicos. Há também em São Paulo legislação análoga. Então, cada vez mais eu acho que isso vai impulsionar também essa mudança,
cultural na sua utilização, principalmente nos contratos de construção, foram aqui o berço dos Spirit Boards fora do Brasil, mas pode ser que se expandam para outros contratos, porque não uma grande operação de joint venture, uma grande operação de M&A tem eventualmente um Spirit Board acompanhando alguém com um perfil mais de mediador, alguém com um perfil mais societário, alguém de governança corporativa, por hipótese, para ficar aqui uma ideia, mas eu acho que também vai haver uma mudança cultural e pode ser que os Spirit Boards, ainda num cenário mais incipiente comparado com a mediação, mas pode ser que eles passem a ser mais utilizados. Inclusive hoje, para fazer aqui uma propaganda, também com o chapéu de vice-presidente da Camargo, no final da tarde a Camargo organiza um webinar também, inscrições pelo Simpla, exatamente para falar dos Spirit Boards com pessoas que estiveram envolvidas em várias etapas do processo legislativo, inclusive dessa lei do município de Belo Horizonte. Muito bom. Então, a gente tem vários amigos, aí você já falou da querida Flávia Bittar, também tem o Jerônimo Roveda, nosso colega de Porto Alegre. Especialista em Spirit Boards, inclusive, também. Exatamente, falando do assunto que ele deve estar se coçando para poder falar, já vi que ele fez alguns comentários. Poderia estar aqui conosco também. Exatamente, tem tanta gente, né? Com mais propriedade do que eu, inclusive, Jerônimo. Tanta gente, a gente acaba tendo que escolher só aqueles, esse é o projeto, né? Só aqueles que são os membros da comissão, mas a gente tem a oportunidade de contar com o Roveda na ABDEM, que eu também honrosamente estou presidente, que é a Associação Brasileira de Energia e Meio Ambiente. Já o convidei várias vezes para participar das minhas aulas de contratos na PUC de Minas. Ele também, a gente tem uma pergunta aqui, então tem vários outros comentários, né? A Fabrício, Everaldo, Jerônimo, a Janaína, Beatriz Rosa. Bom, tem uma pergunta aqui do Everaldo, que diz assim: a mediação e a arbitragem podem ser adotadas no âmbito administrativo das agências antes das câmaras de arbitragem? O Roveda até fez um comentário, verdade que tem acontecido hoje que as empresas, partes envolvidas, não querem mais... isso ele está fazendo um comentário em relação ao que você falou antes. Então, se puder, por favor, comentar, não sei se você entendeu a pergunta, mas a mediação e a arbitragem podem ser adotadas no âmbito administrativo das agências antes das câmaras de arbitragem? Uma ótima pergunta também, e até antes de passar propriamente para a arbitragem, vou começar pela mediação, e falando antes de falar das agências na administração pública como um todo, tá? Qual que eu vejo que é o principal desafio da mediação no campo da administração pública? É conferir segurança jurídica, sobretudo para os gestores públicos, para celebrar um acordo decorrente daquela mediação. Eu acho que por isso que eu gosto de ouvir, por exemplo, a fala do ministro Bruno Dantas do TCU nesse sentido, de que é preciso avançar, porque eu acho que passa por uma mudança cultural. Enquanto o gestor público não tiver o conforto de demonstrar que atendeu o seu interesse público, celebrando um acordo numa mediação, e de não ser questionado depois por órgãos de controle, a menos que tenha, evidentemente, um motivo muito notório e relevante, eu acho que esse é um ponto central, falando da mediação na administração pública como um todo. Falando agora no âmbito das agências reguladoras, eu dividiria, e sempre houve discussões também, inclusive algumas delas judicializadas, porque várias agências têm um procedimento quase que de arbitramento numa etapa de procedimento administrativo, né? Então, essa etapa de arbitramento, ela não deve ser muito confundida com o processo de arbitragem em si. Então, na etapa prévia de procedimento administrativo, acho que a arbitragem não, a arbitragem tradicional, como nós estamos discutindo aqui, não. Essa arbitragem, talvez transvestida de um procedimento administrativo ou de uma arbitragem no âmbito desse procedimento administrativo, de um arbitramento, talvez de tarifas, etc., essa acho que talvez sim, mas não, eu não vejo essa etapa prévia como uma arbitragem em si, como nós discutimos aqui. Mas é importante dizer que hoje várias agências reguladoras têm sim experiência com essa arbitragem principal que nós estamos tratando aqui. Cito pelo menos duas que já têm uma experiência muito relevante
a ponto dos advogados da própria AGU, que estão vinculados a essas agências, frequentarem os congressos de arbitragem, debaterem o tema, participam frequentemente de webinars como esse, são a NTT e a ANP. A ANAC também, o próprio Gustavo Albuquerque da ANAC está super familiarizado com a arbitragem, é também um especialista no tema, mas ainda não tem uma experiência tão expressiva em número de casos em curso, como tem a NTT e a ANP, no histórico e casos atuais. Então, é importante dizer que as agências cada vez mais estão familiarizadas com a arbitragem. Agora, falando um pouco da etapa prévia do procedimento administrativo, acho que a mediação talvez possa ajudar em todas as etapas, sabendo desse desafio, que é criar o ambiente necessário para que os gestores públicos sintam-se confortáveis para celebrar acordos. Caminhando para a nossa meia hora, e aproveitando essa audiência ilustre que nós temos aqui, da Flávia Bittar, a gente falou do Leandro Renaud, Jerônimo Roveda, você, que são árbitros, o que você acha, essa é a minha última pergunta, na sua opinião, o que deve orientar a parte na hora de escolher ou na hora de indicar o árbitro ou o mediador? O que deve permear esse processo de escolha? Por favor, Felipe. Outra interessante pergunta, Alexandre, e deixo aqui também meu abraço à Beatriz Rosa, que você citou aí, também que está nos assistindo. Falando primeiro do mediador, eu acho que é fundamental indicar primeiro como requisito central alguém que efetivamente entenda de mediação, tenha dedicado parte da sua carreira a estudar as técnicas de mediação, porque isso é fundamental, né? Para quem não conhece, pode achar que é só sentar à mesa, tentar fazer um acordo, discutir valores, mas a mediação é muito mais do que isso. Ela aplica efetivamente técnicas que funcionam. Eu estou a anos-luz da experiência, por exemplo, do nosso amigo comum, Leandro Renaud, mas tive a oportunidade de participar de pelo menos 3 workshops de mediação, alguns com professores de fora do Brasil, outros aqui no próprio Brasil. Enfim, é bastante interessante ver como que as técnicas realmente funcionam, de fazer com que as partes cheguem na posição uma das outras. O advogado, é importante que ele também tenha conhecimento dessas técnicas para se preparar junto com o cliente previamente para essa mediação. E um outro ponto fundamental, portanto, é escolher bem o mediador. Acho que esse é o primeiro requisito. Um ponto bastante controverso entre os profissionais da área é se o mediador precisa ou não, ou se ele deve ou não, ter conhecimento prévio sobre o objeto da disputa. Além das técnicas de mediação, se ele precisa ou seria desejável que ele tivesse conhecimento sobre o que vai ser discutido na mediação. Eu, particularmente, entendo que seria, pelo menos, muito relevante que ele tivesse o conhecimento que ele tem, o conhecimento do que vai se discutir ali. Por quê? Eu acho que não é mandatório, mas cria uma empatia com o empresário de determinado setor quando ele escuta perguntas de quem entende melhor aquele setor. Encurta um pouco o timing que ele vai precisar, se não tiver o conhecimento do setor, até conseguir entender realmente aquela disputa. Além disso, pode permitir ao mediador ter um pouco mais de criatividade por meio das perguntas certas para fazer com que as partes enxerguem determinadas soluções para aquela disputa. Então, tudo isso para dizer que não é mandatório, mas eu particularmente considero isso. Se o profissional, primeiro, o requisito mandatório, se ele tem conhecimento sobre as técnicas de mediação, e segundo, tanto quanto possível, que ele tenha experiência com esse tipo de mediação empresarial e algum conhecimento sobre aquele setor ou aquele tipo de operação. Falando dos atos, mesma coisa, a gente sempre mencionava, e continuamos a mencionar, que a arbitragem é a cara dos árbitros, né? Então, é um momento, talvez seja um dos momentos mais estratégicos de um procedimento arbitral, sentar, olhar para a tese, o caso que vai ser levado para os árbitros analisarem e decidirem, e, com base naquilo, indicar o profissional. É óbvio que se eu conseguir reunir alguém que tem conhecimento de arbitragem, tem experiência naquele setor ou com aquele tipo de matéria, tanto quanto melhor, eu preciso também ler o que esse árbitro já publicou, tentar extrair. É lógico que isso não cria um impedimento ou uma convicção de que o árbitro vai decidir num sentido ou em outro, mas é um jogo de xadrez que tem que, de certa forma, tentar
enxergar qual é o melhor árbitro para aquele tipo de caso. E aí, de novo, assim como mediação, existe pelo menos um requisito inafastável, é o requisito da ética, tem que ser alguém com credibilidade, alguém reconhecido no mercado, alguém com uma reputação inquestionável, como os vários colegas que nós citamos aqui. Muito bom. Então, a gente passou um pouquinho do nosso tempo aqui, Felipe. Eu quero te agradecer demais. Achei um papo muito interessante. Quero agradecer aos amigos e a todos que fizeram comentários gentis. Fiquem à vontade para replicar esse vídeo, esse canal, vai ficar gravado no canal da comissão. Aliás, convidar a todos para acompanhar os canais da comissão. Nós temos no LinkedIn, que é a Comissão de Direito e Infraestrutura da OAB de Minas Gerais. Temos no Instagram, que é Infraestrutura OAB-MG, aliás, uma conta muito nova lá no Instagram, serão todos muito bem-vindos, a gente vai a todos os eventos e projetos. Além do projeto Estradas do Conhecimento, a gente tem um grande evento para acontecer, acho que, salvo engano, é dia 11 ou dia 12, agora me fugiu, sobre saneamento. A gente vai trazer muitas pessoas, é um evento já está tendo enorme repercussão para falar de um assunto bastante relevante. Então, e além do canal, obviamente, o canal do YouTube, que é esse que vocês estão. Então, de novo, muito obrigado, Felipe. Um prazer, sempre um prazer estar com você, como estar com os outros colegas que hoje a gente não pode interagir apenas pelas mensagens, mas já tenho a oportunidade de estar à mesa muitas vezes para minha honra e para minha alegria. Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e fiquem bem. Obrigado, Felipe. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Um abraço.